Continuando as experiências, página 39, diz: dízimo é mandamento. Vamos ver essa experiência. No começo do ministério, uma revelação para a vida de uma irmã chamou-me a atenção. Foi dito a respeito da mesma que, pelo fato de naquela semana ter tomado a decisão de entregar o dízimo na casa do Senhor, que a mesma veria em sua casa muitas coisas arrumadas. O que mais me intrigou nesta revelação foi que as bênçãos proclamadas iam muito além da área das finanças, o que particularmente deixou-me grande lição a nível de aprendizado. Logo nos próximos dias que transcorreram, foi notório toda a mudança ocorrida no lar desta irmã, pela então obediência à palavra. Todavia, esta irmã não permaneceu perseverante, e o caos que logo a seguir transcorreu foi fenomenal. As catástrofes naquela mesma casa foram estarrecedoras, até que por fim a mesma irmã foi parar sobre leitos hospitalares, saindo inclusive da direção de Deus. Somente a título de informação, quero mencionar que quando do tempo da revelação, a referida irmã possuía pensão de marido já falecido e encontrava-se casada com outro homem, porém sem registro em cartório, para que não perdesse o direito da pensão conforme a lei dos homens. Digo isto apenas para dar testemunho de que todo o tratado de Deus, neste caso, foi acima de todas as burocracias e costumes humanos. Deus tratou segundo a sua própria lei. Ou seja, foi algo que nós vimos que realmente não tinha nada a ver com essa história de certidão, as maneiras como Deus tratou nessa revelação específica, tinha nada a ver que a mulher tinha outro marido, não tinha certidão. Quando Deus falou das bênçãos, tudo que Deus falava tratava inclusive teu marido vai isso, o marido era doente, acabou ficando curado, tudo porque essa irmã, quando acabou o culto, ela veio falar comigo e disse: poxa pastor, hoje eu estava em casa orando e eu decidi que a partir de hoje eu entregaria o meu dízimo. Essa irmã já estava aqui há uns 8, 9 meses congregando e ela disse que, engraçado, ela veio, já tinha vindo de uma outra igreja, da qual depois ela que se desviou, teve um monte de problema, acabou inclusive voltando para outra igreja e está nesta outra igreja até hoje. Quer dizer, eu não sei se aconteceu agora recentemente um problema com a tal da igreja, não sei nem como é que ficou a história lá, mas enfim. Ela veio falar comigo, depois de meses congregando aqui, que naquela semana ela tinha decidido que ia estar entregando o dízimo dela. E, surpreendentemente, veio essa revelação. Uma pessoa que aqui está decidindo que a partir de hoje vai entregar o seu dízimo. Quando ela levantou a mão, a pessoa falou assim: é você mesmo. Aí começou a contar: olha, por causa disso vai acontecer isso na vida da tua filha, na vida da outra filha, na vida do teu marido. E Deus começou a falar que bênçãos iam acontecer que extrapolavam muito a questão da área financeira. Apesar dela ter uma boa pensão, ela vivia constantemente em apertos, em sufoco. E Deus começou a falar em coisas que ia muito, mas muito além da questão financeira, sabe? Falou do empenho das filhas delas, como Deus ia mover, faculdade, pagamento de faculdade, abençoar a mente, entendimento, levar filhas a se aprofundarem, que as filhas não queriam saber nada com igreja, como Deus ia traçar um caminho, a levar essas filhas para o caminho dele. Tudo porque ela decidiu que a partir daquela semana ela ia entregar o dízimo. E foram todas essas coisas que Deus falou fora, pelo menos na minha visão, fora da questão financeira, que me deixou impactado com essa experiência. E eu resolvi anotar. Só que o que aconteceu? Aquela irmã parece que ela deu, isso mesmo, ela entregou o dízimo. Uma vez ela entregou o dízimo, né? Porque ela fez questão de dizer: pastor, hoje estou entregando meu dízimo. Tá bom, entregou. No outro mês, ela já não entregou mais. Veio com um papo que: pastor, esse mês apertou, tive dificuldade, não sei o que. Eu falei: minha irmã, isso é uma coisa que a mim, irmão, não faz a mínima diferença, não me interessa nem saber disso.
Eu só entendo o seguinte, que quando Deus cobra alguma coisa, significa que você tem para dar. Senão Deus não vai cobrar de alguém o que esse alguém não tem para dar. Por favor, não tem sentido. É um Deus maluco? Né? Está te cobrando o que você não tem? Se ele te cobrou, é porque você tem. Resultado, aquela irmã entregou o dízimo uma vez, depois não entregou mais. Logo depois ali do segundo para o terceiro mês, irmão, a casa dessa mulher virou uma loucura, que o que nunca tinha acontecido, aconteceu. Uma filha esbofeteou ela. A filha partiu para cima dela e bateu na cara dela. Dali mais um pouquinho adiante, ela teve um problema seríssimo de coração, ficou em CTI não sei quanto tempo, lá no hospital ali para o lado de Santa Teresa, ficou no CTI para lá, um tempão, e os problemas só se avolumando, parece que o marido voltou a ter um problema de câncer que até morreu, um câncer que tinha sido curado. Esse marido, depois dessa semana que ela resolveu dar o dízimo, esse marido nunca tinha pisado na igreja, chegou a pisar, Deus proclamou uma cura, que ele tinha um problema de câncer, que lutava com aquilo já há muito tempo, depois parece que o problema voltou, o marido morreu, enfim, foi só caos na vida da pessoa. Então eu escrevi esse subtítulo aí, dízimo é mandamento, ou seja, quando você cumpre, Deus honra, e como diz a promessa, né? Eu vos abrirei as janelas do céu, vos derramarei uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Quer dizer, dá a ideia de que Deus vai fazer algo muito grande quando uma pessoa é mantenedora, sustentadora da sua casa através do dízimo. Então, a mulher disse que ia fazer, fez, começou a colher bênção, foi coisa, ela mesma testemunhou, pastor, está acontecendo isso, aquilo, depois ela parou e ela teve que amargar coisas realmente horripilantes. Depois, nunca mais conseguiu retornar para a igreja. Depois que ela saiu do CTI, ficou muito tempo internada, nunca mais ela conseguiu retornar para a igreja. E todo dia ela me ligava. Quando eu atendia aqui, nós tínhamos uma rádio, eu ficava trabalhando na rádio, o telefone sempre tocava, eu atendia, e ela falou, pastor, planejei ontem ir na igreja, não consegui. Aí vinha outro dia, pastor, estou tentando ir na igreja, não consigo. Todo dia era a mesma história, todo dia a mesma história, até que nunca mais ela ligou, depois de muitos dias dizendo que estava tentando vir na igreja e não conseguia. Hoje, exatamente hoje, eu não sei como está, se vive ou se não vive, mas foi uma experiência que também marcou aqui a caminhada. A nossa última experiência de Gênesis 2:24 é aquilo que diz, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. É a questão que Deus determinou, instituiu o casamento. Então diz, os que me conhecem sabem bem a determinada opinião que tenho sobre o assunto que se segue, ou seja, que casamento e registro em cartório são coisas totalmente diferentes e que às vezes nada tem a ver uma com a outra. Contudo, havia no ministério um jovem profeta que pensava diferente, achando que casamento somente teria valor caso existisse um registro na lei dos homens. De outra forma, para ele, seria adultério. Tinha uma pessoa aqui, alguns conheceram, que acreditava dessa forma. Não, a pessoa tem que ter um papel de cartório, senão é adultério. Quer dizer, é absurdo, que adultério não é a ausência de um papel. Adultério é quando a pessoa tem uma aliança conjugal com alguém e se envolve com outra pessoa. A quebra desta aliança chama-se adultério, né? Tem nada a ver. Mas, enfim, e o camarada acreditava que era dessa forma. E ele mesmo foi quem recebeu a revelação do assunto que nós estamos tratando agora. Então diz, havia na congregação uma abençoada irmã, casada há alguns anos, e como fruto do matrimônio possuía um filho no começo da adolescência. A mesma, no entanto, não possuía o tal registro em cartório. Eu sabia desta situação. O profeta, porém,
Não. A pessoa que tinha aqui, que auxiliava aqui nos trabalhos comigo, ela não sabia desse particular dessa irmã que tinha vindo conversar comigo desde quando chegou para cá para o ministério. Eu sabia que ela não tinha certidão de casamento, mas ele não sabia e eu nunca participei a ele. Tá, e os anos foram passando, essa pessoa foi daqui da igreja durante vários anos. Aconteceu que certa vez este profeta usado pelo Senhor entregou a esta irmã uma palavra proveniente de Deus, na qual categoricamente fazia referência a seu companheiro como legítimo cônjuge, marido. Certamente Deus não se engana e não se curva aos caprichos ou ignorâncias humanas. Não é Ele quem tem que se converter às nossas leis, mas nós às dele. Quando revelei ao jovem profeta os fatos que eu conhecia, o mesmo ficou estarrecido, contudo, aprendeu mais uma grande lição. O que acontece? O rapaz que tinha aqui, ele entregou para essa irmã, olha, não sei o que vai acontecer porque o teu marido isso, Deus vai operar, o teu marido, e durante toda a profecia ele chamava o companheiro dessa irmã de marido, esposo, esposo, marido, ou seja, casado, marido e mulher, uma família. Quando acabou a profecia, terminou o culto, cheguei perto dele e falei assim, vem cá, essa profecia chamou o companheiro da fulana de marido. Aí ele falou, exato, é marido, é o marido dela. Falei assim, mas você sabia que ela não tem certidão de casamento? O homem rodou a cabeça, 366, como é que é? 360 graus, né? Rodou a cabeça, não tem certidão de casamento? Eu falei, não, mas não se assusta não, meu amigo, porque é assim mesmo. Para Deus não é casado quem tem certidão de casamento, não. Para Deus é casado quem vive marido e mulher como família, é isso mesmo. Como eu sempre te disse, você nunca quis ouvir. Agora Deus usou a tua própria boca e chamou o companheiro dela, que não tem certidão de casamento, não tem registro em cartório, não tem nada de papelada, chamou de marido. Você viu? Marido, esposo, o teu marido, o teu esposo. Então, meu irmão, aprende a lição e vamos seguir a vida. Mas ele não aprendeu a lição. Eu fico impressionado com isso. Como é que Deus pode falar até pela boca de uma pessoa e ele negar? Está negando que o próprio Deus falou. Porque senão tem que aceitar. Se não está negando que Deus falou, tem que aceitar. Né? Essa era uma irmã que morava aqui para cima, no bairro. E tivemos essa experiência. Ou seja, irmão, casamento para Deus não é papel. Senão Adão não é casado, Moisés não foi casado, e tem mais, e no tempo de Moisés existia certidão, né? Não a de casamento, mas existia o quê? A de divórcio. A ideia da certidão de divórcio foi uma ideia que Moisés trouxe do Egito. No Egito existia a certidão de divórcio. E isso foi implantado em Israel e Deus aceitou esse implante. Nunca houve nenhuma palavra de Deus contrária a esse registro de divórcio. Porque o registro de divórcio, na verdade, se tornou até uma segurança para a mulher. Porque quando dizia assim, aquela mulher é separada, então ela enganou o marido, ela é adúltera, ela é isso, ela é aquilo. Não, mas quando se tinha a carta, vamos dizer, uma carta de alforria, né? Esse foi mais aplicado o termo com relação aos escravos, mas era uma espécie de carta de alforria, quando aquele marido estava liberando aquela mulher do matrimônio. Por quê? Porque ele de alguma maneira se desagradou dela. Ou seja, se desagradou por quê? Porque viu uma mais nova, né? Esse papo assim, essas coisas que geram na cabeça de alguns homens muito sábios, espertos, inteligentes. Vai ter tanto homem que vai se decepcionar quando entrar no céu. Dizer, mas eu fui um besta, Jesus tem misericórdia agora. Então, irmão, casamento para Deus é quando duas pessoas se respeitam e sabem o seu lugar. O homem tem um lugar no casamento, a mulher tem o seu lugar no casamento. E cá entre nós, eu identifico na Bíblia a regra muito clara com relação a isso, né? Só que até hoje, eu tenho visto que é difícil. Todas as pessoas que vêm falar comigo, até hoje, todos os homens que vieram desabafar,
dá para ver que ninguém conseguiu ainda um casamento. Ninguém conseguiu ainda um casamento. Ninguém conseguiu. Um casamento, meu irmão, não tem briga, não tem pancadaria, não tem. O que é casamento? Casar é quando duas engrenagens, já viu as engrenagens funcionando? Abre um relógio ou alguma peça, é assim, né? Vem uma parte que é côncava e outra convexa. Aí quando elas vêm, elas fazem isso, ó. E segue adiante. Aí, não tem atrito. Casam perfeitamente. O casamento, a palavra, vem desse conceito de duas coisas que se unem perfeitamente. Pastor, estou descobrindo que eu não tenho casamento. Mas não se preocupe, meu irmão. Somos 7 bilhões. E os 7 bilhões não tem casamento. Não existe casamento no planeta. Não existe. Sabe o que é não existe? Não existe, meu irmão, casamento no planeta. Não existe. A mulher briga com o homem briga com a mulher, o homem esquenta porque a mulher pintou o cabelo, a mulher esquenta porque o marido tropeçou no tapete. E tu deixou esse copo em cima da pia, seu vagabundo! Onde já se viu isso, deixar um copo sujo em cima da pia? Caramba! Belo casamento, meu amigo! O marido diz assim, cachorro, sai! Ó, não grita com meu cachorro não, vê lá, hein? Caramba! O mundo... Haja bomba de Hiroshima! Então, irmão, se você descobriu, pastor, acho que eu não tenho casamento, não se preocupe, somos 7 bilhões e nenhum de nós tem. Não fique triste, irmão, fique alegre, porque você não é o único. Mas, pastor, eu ainda vou lutar para ter um casamento. Feliz eternidade para você, meu irmão. Não é possível, meu irmão. Casamento existe regra. Se a regra é quebrada, não tem casamento. Casamento existe regra. É que eu não tenho tempo para escrever tantos livros, né, irmão? Senão eu vou escrever regras do casamento. Aí vou lá, verso por verso na Bíblia. Está aqui, está aqui, está aqui. Mas também eu vou perder tempo, porque eu sei que não vai adiantar. Porque tanta gente já leu na Escritura e continua do mesmo jeito. Então deixa para lá. Amém, meu irmão? Cada um vai empurrando com a barriga algumas coisas, outra vai empurrando com as costas. Agora... chega perto de mim e diz assim, pastor, eu sou um cabra de sorte, eu sou um cara feliz, meu casamento é 100%. Eu vou dizer assim, irmão, os mentirosos não herdarão o reino de Deus, irmão. Irmão, tá pensando que eu nasci com que idade, irmão? Depois de 30 anos de evangelho, o cara vai me dizer que ele é um bem casado, eu vou dizer, não, alguma coisa tem errado. Troca a lente do teu óculos, vai lavar, usa detergente neutro, faz qualquer coisa. Então, irmãos, casamento para Deus é quando duas coisas combinam. Não é porque eu tenho um papel, né? Aliás, diga-se de passagem, muita gente com papel aí já puxou revólver, deu tiro, já puxou faca, matou. O marido estava dormindo uma vez. Essa é terrível. Tem mulher que não é fácil, não, irmão. Tem mulher que tem uma coragem maldosa. É bom tu dormir de capacete porque a coisa é feia. Mulher ter coragem de ferver água enquanto o marido está dormindo e jogar na cabeça é crueldade demais. Jesus, misericórdia, não, irmão? Hã? Não, no ouvido mata o cara até, né? Mas também, né? Por quê? Porque ele me disse isso e eu não gostei. Caramba, acabou o mundo porque alguém disse uma coisa que não gostei. Tu ouve coisa que tu não gosta todo dia no meio da rua e nem por isso você está matando quem te desacata no meio da rua. Mas é consequências do casamento. Então, casamento, irmão, não é papel, né? Tem gente por aí que tem papel e não é casado. Eu conheci uma dona que tinha papel. O marido dentro de casa era um marido que organizava até essas aposentadorias fantasma. Metade do bairro de Santo Cristo tem aposentadoria fantasma, porque o cara, já morreu esse cara. Ele fazia e fazia tão bem a coisa que teve um caso de uma pessoa que depois que se aposentou, foi dar entrada nos papéis. Aí o camarada olhou e falou assim, ué, como é que você está dando entrada no teu papel de aposentadoria se você já é aposentado? Sabe o que aconteceu com ela? Falou assim, ó, para você não ser presa, eu vou dar entrada na sua aposentadoria
e tudo o que você recebeu até hoje vai vir descontado. Você vai receber apenas 80% da tua aposentadoria. 20% vai ficar para você pagar o Estado. É tanta coisa que ela vai morrer e não vai pagar. Mas o cara foi bom com ela, foi muito bonzinho. Ela tinha que ser processada e podia até pegar a cadeia por fraude à União. O camarada fazia uma coisa tão bem feita que quando puxava lá, constava que a pessoa tivesse se aposentada legalmente. Pessoas com 25 anos aposentadas. Ah, que isso? Que tal com 20? Pessoas com 20 anos aposentadas. Irmão, eu moro nesse bairro desde que nasci, 48 anos. Pode ser que eu não conheça o cachorrinho que nasceu ontem ou o gato, mas pessoas eu conheço todas elas. Pessoas com 20 anos aposentadas. Quanto você ralou? Quantos anos você ralou? 30 anos para se aposentar? É 30 anos que se aposenta? 35 anos. Você rala 35 anos, se aposenta com salário 2. Tem jovem aí com 20 anos que nunca fez nada na vida e estão aposentados com 7, 8, 10 salários. Aí passam na rua contando as notinhas azuis de 100, ainda brincam. Aí, sou pescador de alto mar, só pesco garoupa, que é a nota de 100. Zombando de toda uma sociedade, fazer o quê? Quem está lá no poder, não são homens? Aonde tem homem, meu irmão, tem corrupção. Para não ser corrupto, tem que ser homem de Deus. Mas digo mais, muito homem de Deus. Não basta ser homem de Deus para não ser corrupto. Tem que ser muito homem de Deus. Tem que ser igual a mim, para não ser corrupto. Eu não sou corrupto. Eu não aceito injustiça, eu não aceito a mentira. Eu pago o preço da verdade. Por isso que eu puxo cadeia. Por isso que eu estou respondendo processo, pagando advogado. É por isso. Porque eu não me curvo ao errado. Nem uma desculpinha eu não peço. Então, meu irmão, pessoas com 20 anos, 25, 30 anos, recebendo 10 salários de aposentadoria. É uma ofensa, né, para você que rala que nem um condenado. Imagina um militar, o camarada rala, atura aquele sistema nojento de usar almofadinha, filho de capitão que entra por cima pelo colégio militar, nunca soube o que é ralar como soldado, cabo, nem sargento. O camarada entra como tenente, né? Você atura aquilo tudo depois de 30 anos, né? 30 anos que o militar se aposenta? 25, por aí. Então, depois de 25 anos que o camarada se aposenta como um sargento, ganha um salário X. Ralou que nem um condenado, acordando de madrugada, virando noite. Passando às vezes 3 horas da manhã dentro de uma floresta, numa fronteira, correndo risco de vida. Aí passa um moleque na rua com aposentadoria de 7, 10 salário mínimo, rindo da tua cara. Aí eu tenho que aplaudir o sistema é uma maravilha. Aliás, que o sistema é perfeito para ter o governo que tem, que é o diabo, ele está perfeito. Não poderia ser diferente. Então, irmão, casamento não é papel. Nós seguimos a regra de Deus. Nós temos que honrar a nossa palavra conforme a Escritura exige. Mas, pastor, eu posso fazer um registro de casamento? Pode fazer, desde que você não queira atribuir religiosidade a isto. Apenas um papel? Você pode até fazer. Se a tua mente achar que aquilo tenha um sentido perante Deus, aí você cavou a tua sepultura. Tem uma pessoa, chegou nesse ministério recentemente, assim que ela chegou, ela falou assim: pastor, eu já entendi esse negócio de casamento, mas eu vou me casar porque a mãe do meu marido está botando maior pressão, que ela é assembleiana, disse que casamento tem que ter papel e tal. Eu falei, você já conhece a verdade? Não, já conheço a verdade, aquilo não vai significar nada para mim. Não, quem conhece a verdade não pode compactuar com a mentira. Não, mas é que a mãe do meu marido está exigindo e não sei o que, você que sabe. Já conhece a verdade? Conheço. Leu o estudo? Leu, então. Passou um tempinho e chegou. Pastor, eu vivia tão bem com meu marido.
Depois que eu casei aquela desgraça daquele papel, eu não sei mais o que é paz. Mas é isso, meu irmão. Quem sai debaixo da bênção e entra debaixo da maldição, tem que colher a desgraça e não bênção. Amém? Se você sabe da verdade, mas vai e faz a mentira, aquele de quem você faz a vontade se torna o teu senhor. Então, se você quer fazer a mentira e se tornar e ser servo do diabo, deixar que ele se torne o teu senhor, colha os frutos do que ele tem para oferecer, que é falta de paz, angústias, problemas, discussões, tribulações. Se servindo a Deus isso já está rodeando, que dirá no reino do diabo? Amém, meu irmão? Acho que você tem entendido aí, então nós vamos dar uma paradinha por aqui. E se você tem alguma pergunta, você fique à vontade para nós conversarmos e adquirirmos um pouco mais de experiência. Perguntas? Pastor, vou falar sobre uma experiência que está dentro da minha casa. A minha esposa esteve nesse ministério aqui umas 4 vezes, entendeu? Mas ela não deu atenção para as palavras do ministério, retornou para casa e Deus deu 2 sonhos para ela, os 2 sonhos dentro do mesmo sonho, que ela chegava na porta, quando ela olhava aqui para dentro, ela via umas 10 pessoas e lá fora tinha um montão de gente encapuçada. Ela perguntava: por que essas pessoas estão aqui fora encapuçadas? Aí uma voz falava para ela assim: essas pessoas negligenciaram a minha palavra e eu botei ela fora. Aí passava mais um período de 2 semanas assim, ela teve outro sonho também em cima desse. E esse sonho, ela chegava na porta de novo e escrito lá fora: Centro de Seleções. E quando ela olhava, ela via um quadro pequenininho. E ela começava a olhar para aqueles nomes e não conseguia distinguir o nome de ninguém. Quando ela olhava embaixo, ela via o nome dela em dourado. Mas mesmo assim ela não deu ousadia para o ministério. Aí eu vinha chegando, quando eu chegava que eu entrava, ela entrava também. Entendeu? Aí passou mais uma semana, ela foi fazer um exame médico, o cabelo dela estava caindo, ela está com tireoide. Tireoide é um câncer na garganta, ela está com 2, um aqui, outro aqui. Entendeu? Mas mesmo assim... Felizmente, Deus dá oportunidades gloriosas Deus dá, e muitas vezes é assim que Deus tem feito. Isso aí se tornou meio que uma regra de Deus, de falar com pessoas até desenquadradas, até rebeldes, Deus falar em forma de sonhos gloriosíssimos. Mas se Deus fala e a pessoa não atenta, o que resta mais? Se Deus falou e a pessoa não deu ouvidos, quem de nós tem mais o que dizer? Quem de nós tem mais o que clamar? Nós clamamos para que Deus fale. Se Deus já falou, o que eu vou clamar mais? Se Deus já mostrou uma vontade, um caminho para uma pessoa, só resta ela seguir. Se ela não seguir, meu irmão, não tem mais nada de Deus para ela, né? Esse negócio de vontade permissiva nem sempre funciona. Então é isso. Alguém mais tem alguma coisa que queira participar? Eu queria só perguntar assim, né? O casamento é uma ordenança divina, mas não é possível o homem conviver no casamento? E o casamento perfeito seria somente de Cristo com a sua igreja? Justamente quando o apóstolo Paulo diz assim: irmão, fala esse mistério com relação a Cristo e a sua igreja, ele faz uma analogia do homem com a mulher. Na verdade, que se nós temos uma regra, a nossa conduta, uma vez seguindo a regra, ela tem que ser perfeita. O nosso projeto não é fazer a vontade de Deus. Alguém aqui tem um projeto diferente desse? Não. Se você tem um projeto diferente do de fazer a vontade de Deus, você não tem que vir na igreja. A igreja somos nós que buscamos conhecer, entender, receber a direção de Deus, fazer a vontade de Deus. Onde está a vontade de Deus? Está aqui na Bíblia. Então, se eu venho na Bíblia, com relação ao casamento, eu vou pesquisar na Bíblia o que Deus fala para o homem, o que Deus fala para a mulher. Vou sair pesquisando na Bíblia, vou pegar uma chave bíblica. Agora não precisa chave bíblica, você vai para a internet, tem tudo lá de uma maneira maravilhosa. Então aqui está, comportamento da mulher, né? Tal, comportamento do homem, tal. Opa, então eu já sei como é que eu tenho que me comportar. Só que, às vezes, no que eu tenho que ter um determinado comportamento, eu tenho a minha ira, eu tenho a minha veemência,
Mas justamente se existe uma regra, é porque eu tenho que aprender a dominar a minha ira, a minha veemência, as minhas opiniões. É para isso que a regra existe, para isso, para eu deixar a minha atitude e ter outra. Se não existe regra, eu ajo do jeito que eu quiser e do jeito que eu bem entender. A regra é justamente para mim não agir do jeito que eu agiria. Amém, irmão? O jogador vem correndo, vou dar um carrinho nesse lance. Ih, peraí, carrinho agora é falta. Se eu der carrinho aqui dentro da área, é pênalti. Estou prejudicando o meu time. A regra é para te obrigar a agir de forma diferente daquilo que você agiria. E a regra te recompensa quando você age de acordo com aquilo que ela cita. Então, se eu sei o meu comportamento e a minha esposa sabe o comportamento dela, só nos cabe uma coisa: agir. Agora, cá entre nós, irmão, tem mulher que fala com o marido como se fosse homem. Você precisa entender o seguinte, meu irmão, minha irmã: homem casa com mulher. Quando a mulher tem comportamento de homem, esse homem despreza. Homem não casa com homem, homem casa com mulher. Qual a visão que um homem tem de uma mulher? É alguém mais fraco. Essa é a visão. Mas se você se comporta como se fosse mais forte, você vai receber o desprezo e o abandono. Homem não protege quem é mais forte. Homem só protege quem é mais fraco. Homem não para ouvir com carinho quem é forte, veemente, faz, desfaz, quem é o sargentão da vida. Não faz. Então, esse tipo de comportamento da mulher feminista, sei lá como é que chama, né? Ou antifeminista, esse comportamento da mulher que toma a decisão em tudo, que faz, desfaz, ela vai afastando o marido dela, afastando. A minha mulher é autossuficiente, tchau, deixa ela resolver a vida. Agora, quando o homem ainda tem a visão de uma mulher frágil, ele se aproxima dela. Quando a visão não é de uma mulher frágil, ele se afasta dela. Isso é lógico, isso faz parte da natureza. Faz parte da natureza, é um negócio meio instintivo. Então, o que acontece? Há uma palavra que Paulo fala com relação de Cristo e a sua igreja. Quem protege a igreja? É Cristo. Mas se a igreja for rebelde e sair das regras, Cristo abandona a igreja. Ela deixa de ser igreja, ela deixa de ser esposa, ou deixa de ser a noiva, deixa de ser. Então, aquela analogia que Paulo faz, ela é muito pesada, se nós começarmos a examinar, né? Pegar esses livros de pesquisas que tem por aí, dos sexólogos, das pessoas que estudam comportamento matrimonial, psicólogos e etc., você vai ver coisas que normalmente nós não lemos, você vai ver coisas interessantíssimas. Por que você se separou da sua mulher? Ela adulterou? Não. Ela mentiu para você? Não. A sua mulher deixava de fazer o feijão? Não. Deixava de fazer arrumar a casa? Não. A sua mulher era exemplo? Era exemplo. Mas por que você... Porque ela falava muito alto dentro de casa. Mas só por isso você se separou da sua mulher? Só por isso. Eu não suporto ninguém falando alto dentro de casa. A voz mais alta dentro de casa que eu admito é a minha. É uma coisa que tem no homem. E não é só nenhum nem dois não, irmão. Tem muitos. Irmão, cá entre nós. Mulher falando alto dentro de casa, misericórdia. Para que gritar? Para que gritar se falando baixo todo mundo escuta? A autoridade de Deus é assim, ó, haja. Quem tem autoridade até com pensamento comanda as coisas. Agora tem pessoas que querem demonstrar autoridade no grito. É ou não é? Até hoje eu não descobri uma coisa. As irmãs me desculpem aí. Não descobri uma coisa. Por que mulher tem que gritar tanto? Eu não entendo isso. Por quê? Por que tem que gritar, meu irmão? Não tem que gritar. Para que tem que gritar? Para que tem que ter essa voz estressante? Não tem que ter. Entendeu? O copo ficou fora? Ô, Tupirani, você deixou o copo ali fora. Acabou, resolve. Tupirani, olha esse copo aqui fora. Para quê? Não precisa. Você está entendendo?
A palavra branda acalma o furor, né? E a palavra, como é que diz, furor? E a palavra dura suscita a ira, né? Então tem esses detalhes. Então não sei bem exatamente qual era o contexto, o cenário da pergunta da irmã, se quiser pode perguntar de novo. Mas o fato é que tem regra. Se a igreja quiser ter Jesus como Senhor e protetor, sustentador, mantenedor, porque este é o conceito original do casamento, esse papo de mulher, eu sou absoluta, a mulher sempre foi absoluta, meu irmão. Só que as mulheres estão pensando que porque tem um salário se tornaram absolutas agora e independentes. Quem foi que disse que salário dá independência a alguém, meu irmão? Independência dá quando nós estamos enquadrados no projeto de Deus. Aquilo é independência. Aquilo é independência que ninguém tira. Salário, vem uma lei aí, fecha a tua empresa. Surge um problema, acabam contigo. Financeiramente, nós não temos independência. Nós temos independência quando dependemos de Deus. Essa é a nossa dependência. Agora, a pior coisa que aconteceu para a humanidade foi a mulher cair para dentro de um mercado de trabalho. Sabe o que aconteceu? Antigamente o empresário botava assim, precisa-se de frentista. Aparecia 5 homens. Ele tinha que escolher entre aqueles 5. Hoje ele diz assim, precisa-se de frentista. Aparece 5 homens e 30 mulheres. Ele disse o quê? Opa, a procura é muito maior do que a oferta. Ele faz uma entrevista. Quanto você pretende ganhar? Aí o homem diz assim, poxa, eu tenho que pagar o colégio do meu filho, eu tenho que pagar a luz, a água, eu tenho que sustentar o salão da minha esposa pelo menos uma vez por mês, as unhas dela, eu tenho que, eu quero ganhar R$1.500. Tá bom, deixa o seu telefone aí, depois a gente liga. Aí entra a mulher. Quanto você pretende ganhar? Só alguma coisinha para pagar minhas continhas, uns R$700 por mês, tá bom. Tá bom, você está contratada. Pegar um esguicho de uma bomba e colocar num carro, qualquer um faz isso, meu irmão. Nós vivemos num mundo de tecnologia que os trabalhos hoje, qualquer um faz. Soldar é uma coisa besta. Eu nunca soldei. Pode ligar uma máquina de solda aqui agora que eu vou soldar. Nunca soldei, vou soldar. Não vai ficar aquela solda bonitona, mas que vai ficar soldado, vai. Então o que acontece? A mulher ir para o mercado de trabalho destruiu a sociedade. Quem está cuidando dos filhos agora? Eu sei, o traficante. O tráfico nunca cresceu tanto desde quando a mulher caiu para o mercado de trabalho. Quantos pais chegaram? Eu deixava o meu filho em casa com tudo, com todo carinho, com tudo lá, sem faltar nada. De repente a polícia está batendo na minha porta para levar meu filho, não entendo. Onde foi que eu errei? Não sei. Onde foi que errou? Os filhos hoje são criados pelo vizinho, pelo traficante, pelo professor. O colégio integral vai realmente ser abraçado pela sociedade. Sabe por quê? Porque as mães não querem ter trabalho com seus filhos. O colégio integral é um escape maravilhoso. Agora, crente vai ter que lutar duro para dizer, meu filho não fica em colégio integral. Se você botar o teu filho no colégio integral, meu irmão, sinceramente, você não gosta de trabalho nem com o teu filho, não está cumprindo o teu papel, que a Bíblia diz, instrui a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu te pergunto, esse caminho que a criança tem que ser instruída, está na escola? Algum professor daquele tem condição de instruir o teu filho no caminho que ele deve andar? Então, você tem que cumprir o seu papel. Não, eu gosto de liberdade, eu gosto de trabalhar, eu gosto de chegar no trabalho. Sempre tem um colega para me elogiar. Poxa, essa calça que você veio hoje está uma maravilha, hein, colega? Ô, colega, que perfume é da Boticário? Né? Aquelas cantadinhas leves, né? E a mulher se sente. Meu marido nunca perguntou qual a marca do meu perfume. Ele não tem tempo, né, irmã? Ele não tem tempo. Às vezes não tem tempo, sei lá. Então, meu irmão, se tem uma coisa terrível, foi a mulher cair para o mercado de trabalho. Sabe? Porque realmente os filhos ficaram abandonados.
Trabalha homem, trabalha mulher, quem vai cuidar do filho? Ah, mas pastor, mas tem mulher que sofre na mão do marido. Irmão, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de casamento. Casamento, mulher não sofre na mão do marido. Casamento é um lugar de paz e harmonia. Casamento é um lugar onde se instrui filhos na verdade. Casamento é isso. Não, mas tem marido que se a mulher não trabalhar, ele não dá nada. Irmão, eu não estou falando disso, eu estou falando de casamento. Você está me entendendo? Estou falando de casamento. Casamento é que nem eu, dou meu talão de cheque para minha esposa, toma aí, tudo assinado, isso é que é casamento. Daqui a pouco ela grita de lá, eu nunca vi esse talão de cheque. Mas eu também nunca tive. Então, meu irmão, tá? Essa é a realidade dos fatos. Infelizmente, isso vai mudar? Não vai mudar. Isso vai ser assim até o fim dos tempos. Não vai mudar, porque hoje nós pais já projetamos nossas filhas para serem independentes. Por quê? Porque já temos medo dela cair na mão de um canalha. É ou não é? Já temos medo dos nossos filhos caírem na mão de um canalha. Mas pastor, até dentro da igreja, meu irmão, não tem gente que se desvia, não? Não tem gente que hoje, Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor, sem Ti eu não sou nada. Daqui a pouco, e aí, irmão, vai para a igreja não? Irmão, a igreja não me dá nada não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ralar.